Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre uma festa muito marcante e importante para os judeus e que é celebrado no mês de março. Vamos dizer assim, não é uma das mais, é a festa mais celebrada pelos judeus no sentido de festa mesmo, que é a festa de Purim ou Purim. E onde começa essa festa, né? O que é essa festa de Purim? Durante os dias agora, né, no mês de março, 23 e 24 de março, os judeus de todo mundo, aqui no Brasil e em diversas partes do mundo, celebraram então a festa de Purim, desde o pôr do sol do sábado ao pôr do sol de domingo. Purim, então, ela é uma festa que relembra tensão, perseguição, milagre e salvação. Reúne todos esses elementos e apesar de ser uma festa que vai evocar um período muito triste, muito angustiante, muito tenso, onde a vida dos judeus estava em risco, ao mesmo tempo é uma festa, ou a festa mais celebrada, a festa que é mais comemorada no sentido mais amplo mesmo da palavra festa. Os judeus fazem uma enorme festa. E qual é a origem dessa festa de Purim? Embora Purim não esteja relacionada às demais festas que Deus deu para o povo de Israel celebrar, como por exemplo a Páscoa, como a festa dos tabernáculos, como a festa do dia do perdão, todas ali reunidas no capítulo 23 de Levítico, né? Nós temos ali 7 festas que Deus deu para o povo de Israel celebrar. Embora Purim não seja encontrada ali, Purim é uma festa bíblica. É uma festa que nós encontramos no livro de Esther. É lá que nós temos a origem, então, desta festa importante para o povo judeu. Vamos fazer aqui uma recapitulação, né, desse livro tão interessante e curioso, esse livro bíblico, o livro de Esther, que apesar de não ter a menção, né, do termo Deus em nenhum momento do livro, nós vemos Deus trabalhando nas entrelinhas e atrás dos bastidores para preservar o povo judeu. O povo judeu nesse período, né, estava ali passando por um momento extremamente delicado e nós vamos ver isso agora. Nós estamos então na época do rei Assuero. Quando abrimos as páginas do livro de Esther, a gente já se encontra aí com o nome, né? Isso já marca algo importante e já consegue trazer aí algumas datações de quando isso está acontecendo. Então Assuero, ele está reinando ali, né, nesse momento do Império Persa. E você tem aí já a Esther, que leva o nome do livro. Ela já está numa situação aí nos primeiros capítulos, ela já está como a rainha ali do império, né? Porque Vasti, né, que antes era, né, a rainha do império, ela então não decidiu comparecer, né, a uns eventos importantes lá, fez birra e aí ela foi, né, retirada dessa posição e foi escolhida uma nova rainha lá. Então Esther, né, uma judia, filha adotiva de Mordecai, que também vai assumir um papel muito importante na história bíblica nesse período. Mordecai era um judeu também. E aí, então, ela é colocada nessa posição como rainha. Então, a gente tem Mordecai, que é pai adotivo aí de Esther, que nesse momento está numa posição muito elevada dentro do império. E aí a gente tem também Amã, e esse aí é uma espécie de primeiro-ministro. Ele foi colocado nessa posição, escolhido pelo rei, e aí acontecia o seguinte: em determinado momento, sempre, né, lá que ele aparecesse, em determinado momento as pessoas tinham então que se prostrar diante de Amã. Mordecai não gostou dessa situação.
E aí falou assim, não vou me prostrar a homem nenhum, né? Isso aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez, e isso começou a irritar então Amã, porque via que tinha ali um homem que não se prostrava diante dele, né? Então, ela ficou com o ego ferido e disse, não, alguma coisa aí tá de errado. E aí, Amã soube então que Mordecai era judeu, e aí procurou então acabar não apenas com a vida de Mordecai, mas com a vida de todos os judeus. Então ele decretou, fez um decreto, levou isso ao império para dizer o seguinte, olha, vamos matar todos os judeus, vamos aniquilar e destruir. O texto bíblico é bem forte, né? Usa a expressão, né, que eles usaram lá, matar, aniquilar, destruir, né? A ideia era riscar os judeus mesmo do mapa, né, para que não sobrasse nenhum. Então a ideia era, esse foi o decreto, né? Isso chegou então aos ouvidos de Esther e era alguém dentre os judeus que poderia fazer alguma coisa, uma vez que ela tinha então essa posição elevada, né, dentro do império. Então, antes disso, ela reúne o povo, pede para que jejuasse e intercedesse por ela. Então o povo vai jejuar aí por cerca aí de 3 dias, né, e vai orar por ela. Ela está com medo de entrar, né, diante de Assuero, num momento aí impróprio, que não era um momento natural dela estar presente, e qualquer um que adentrasse a presença do rei sem ser dentro de um período ou sua autorização, era passível de morte. Então ela estava colocando a vida dela também em risco, para poder salvar a vida de todos os judeus. Então, a forca já tinha sido, né, plantada para os judeus, né, já tinha lá toda essa conspiração, e Esther então vai fazer que chegue essa informação até o rei Assuero. E aí Assuero então, a Esther então, né, procura fazer lá um encontro, né, onde também Amã pudesse estar presente, o rei Assuero, para que pudesse então falar lá quais eram os intentos ali de Mordecai. Antes disso, Assuero pediu que trouxessem para ele um livro muito importante da época, né, Livro dos Feitos Memoráveis. Era uma espécie de um diário, um registro onde as atividades, onde as coisas eram feitas ali durante o Império. E ao ler este livro, Assuero descobre que o judeu Mordecai tinha sido aquele que tinha denunciado 2 homens que estavam intentando contra a vida de Assuero. Quando Assuero sabe disso, ele falou assim, poxa, olha o que está escrito aqui. Então, quer dizer que esse Mordecai, ele, então, que desvendou toda essa questão aqui e me livrou da morte, porque agora estou sabendo que haviam pessoas que queriam intentar contra a minha própria vida. Então ele chama Amã e fala assim, Amã, pense aí quem seria o homem aí que pudesse ser mais honrado aqui no nosso império. Amã, o texto bíblico diz que ele pensou com ele mesmo e disse, bom, deve ser eu, né? Foi colocado como primeiro-ministro, então ele deve estar se referindo a mim. Aí ele, sim, senhor. E aí Assuero continua, olha, você vai preparar, né, um manto especial, né, vestes especiais, e você vai honrar e você vai colocar essa pessoa em posição de destaque. Vamos fazer uma grande celebração. Mal ele sabia que era Mordecai a quem ele estava tentando, né, matar. E aí quando então Assuero diz para ele que era Mordecai, né, aí ele não podia voltar atrás, né, a ordem do rei, então Amã, né, teve esse desprazer de poder ali honrar a vida de Mordecai. E aí Amã ficou extremamente triste, foi falar com a esposa, ficou totalmente decepcionado. Resumindo a história, Esther então faz Assuero saber aí quais eram os reais intentos aí de Amã, que era matar Mordecai. Assuero não concorda com isso, porque Mordecai tinha livrado ele também da morte, né? O próprio rei Assuero. Então, o que vai acontecer? Assuero então vai decretar a morte de Amã. Então, a forca que ele tinha preparado para a morte de Mordecai e depois, consequentemente, de todos os judeus,
foi justamente utilizada para a morte do próprio Amã. E aí, depois então que as coisas entraram aí no eixo e que os judeus foram preservados da morte, porque aí os judeus foram então enfrentar aí uma batalha, porque tinha todos as pessoas que tinham aí acatado aí as estratégias, né, de Amã para aniquilar, eles estavam todos postos e estavam todos preparados, soldados, para poder matar os judeus. E esse embate aí ele aconteceu. Mas Assuero então disse para os sátrapas, para todos os governantes, para que ficassem ao lado dos judeus e não dos inimigos que viriam para matar os judeus. Então, houve esse embate, houve esta guerra, e os judeus, então, derrotaram todos os seus inimigos. E a paz, então, voltou a reinar, e Assuero, então, decretou que os judeus tinham o direito de se defender durante o seu império dos ataques dos seus inimigos, e seria, então, um aliado dos judeus por conta de toda essa história aí que acabou se desenrolando durante esse período registrado no livro de Esther. E é justamente aqui que vai surgir a festa de Purim, né? Celebrada pelos judeus aí até os dias de hoje. O que significa o termo Purim? Vem da palavra pur, significa sortes, né? E Purim, então, é o plural de pur, né? Então, no capítulo 9 do livro de Esther, é onde aqui nós temos a origem dessa festa. No versículo 20, aqui do capítulo 9, então, diz que Mordecai enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar, que para o nosso calendário cai justamente no mês de março, né? Dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então, assim, olha, repetidas vezes aqui no capítulo 9 vai falar que os banquetes eram de alegria, banquetes de alegria, banquetes de alegria. E justamente é isso que os judeus fazem hoje, um banquete de alegria. Como os judeus comemoram hoje? Como que os judeus comemoraram o Purim durante este ano? Antes dos judeus fazerem um banquete, né? Porque no texto bíblico diz aqui que eles deveriam fazer um grande banquete, e fizeram, né? Então, isso segue como até um mandamento, né, que os rabinos colocaram, que deve fazer um grande banquete mesmo. Mas antes disso, eles vão fazer a leitura do livro de Esther, né? Megilat Esther. Eles vão ler, eles ficam num período de jejum, que antecedem os dias, né, da festa, assim como o povo ficou em jejum durante o ocorrido, a história bíblica, os judeus também ficam em jejum durante um tempo. Então, antes de quebrar o jejum com um grande banquete, os judeus leem, então, o livro de Esther. Geralmente isso é feito na sinagoga, porque precisa, para essa leitura, precisa ter um minyan. O que é um minyan? Nada mais é do que um quórum formado por 10 judeus. Todo serviço religioso na sinagoga, no Shabat, no sábado, né, para se ter um culto dentro de uma sinagoga, é necessário ter um mínimo de 10 judeus. Se tiver 5, 6, 7, 8, 9, eles ficam esperando para chegar mais um judeu para completar 10. Se não chega, não tem serviço religioso. E é contado a partir dos 13 anos, quando o judeu já tem a sua maioridade religiosa. Então precisa ter um minyan, um coro de 10 judeus na sinagoga, eles leem o livro de Esther, e aí depois então eles vão fazer um seudat, ou seja, uma refeição, né, um banquete, e eles vão comer bastante carne e vão beber também bastante vinho. O mandamento judaico, que os rabinos estabeleceram ao longo dos anos, é que nesse período o judeu tem que beber bastante vinho, é mandamento, a não ser que tenha problema de saúde ou tenha problema, né, com álcool.
deve-se beber bastante vinho, e eles dizem assim no Talmud, né, que é um dos livros sagrados do judaísmo, diz o seguinte, que o judeu nesse período tem que tomar tanto vinho, mas tanto vinho, que ele não consegue mais diferenciar entre falar amaldiçoado seja Amã e bendito seja Mordecai, né, para expressar o quanto que eles, né, são encorajados aí a comer e a beber aí, né, um banquete. Também nesse período, como uma comida especial, eles vão comer um doce no formato de um triângulo que chama orelha de Amã, né? E eles vão, isso é muito comum, é típico, né? Tem que ter a orelha de Amã, né, que é um docinho em formato de triângulo. Então eles vão aí celebrar, as crianças elas vão se fantasiar, usam fantasias, geralmente da rainha Esther e de Mordecai também, tem muitos adereços, né, muitos enfeites em casa ou no lugar onde eles estão celebrando, tem muitos confetes, apitos, né, e instrumentos, né, de som, porque durante essa celebração, quando o nome de Amã é falado, as crianças eles fazem muito barulho, né, com chocalho, com apito, gritando para abafar, né, o nome de Amã, né, que era aquele que queria destruir o povo judeu. Então essa é a festa que, vamos dizer que é a festa mais secular dentro do judaísmo. É como se fosse uma festa de carnaval, né, guardada as devidas proporções, né? Mas tem fantasia, tem adereços, tem muitas coisas, né? Instrumentos que eles vão fazendo no som lá, né? Eles fazem uma bagunça meio organizada aí na festa de Purim. Então, quais são os mandamentos aí, né? Quais são as mitzvot que os judeus têm que observar, os judeus religiosos, durante esse período? Mais uma vez, lembrando que esses mandamentos não são mandamentos bíblicos, nós não encontramos esses mandamentos que Deus deu para o povo de Israel e que eles seguem até hoje. Esses mandamentos, eles foram adicionados ou colocados ao longo dos séculos pelos judeus, mas se tornaram mandamentos, né? Então, tem que comer e beber bastante depois de um período de jejum, né? Então eles vão pegar o jejum do período bíblico lá, do que aconteceu, e também do banquete que foi feito também nesse período, como está registrado no texto bíblico. Então tem que comer e tem que beber bastante. Também é mandamento fazer a leitura do Megilat Esther, que é o pergaminho, né, do livro de Esther, como disse, na presença, né, no mínimo, presença de 10 judeus. Eles vão também enviar presentes, geralmente um tipo de alimento a um amigo, né? Então isso também é muito comum, né, essas doações que são feitas. E também dar uma doação, tzedakah, né? É uma doação, geralmente uma quantia em dinheiro, que é dado também para um amigo, para uma pessoa próxima, conhecida, ou até mesmo desconhecido, né? Ou também essa doação pode ser em forma também de alimento, pode ser em forma de roupa ou algum acessório. Nos últimos versos que nós lemos, né, fala justamente sobre essa generosidade aos pobres, né? E é isso que eles fazem também nos dias de hoje. Então, basicamente esta é a origem, né, da festa de da festa de Purim. Este é um evento bíblico, é um dos registros bíblicos onde, de uma forma mais organizada, a gente vê o antissemitismo. A gente muitas vezes pode pensar que o antissemitismo está presente, né, só no período pós-bíblico, no nosso mundo contemporâneo, mas no período bíblico, né? E aqui foi realmente a tentativa de um genocídio, né? Algo realmente organizado, tramado, né? E o texto bíblico vai trazer ali que havia ódio mesmo, né, de Amã para com os judeus. E a ideia era que matasse homens, mulheres, crianças e idosos. Era mesmo extirpar os judeus da face da terra. E aí é onde nós vemos a atuação de Deus preservando os judeus, né? Como disse, embora o título lá, né, o termo, a palavra, né, e nem o nome de Deus é citado no texto, né, a gente vê Deus atuando nas entrelinhas
e fazendo com que o povo pudesse ser preservado. Por quê? Porque as profecias messiânicas que já estavam registradas na Torá, e ao longo das escrituras bíblicas até esse período, já estava dizendo qual era a linhagem por onde o Messias, o Salvador da humanidade, viria. E viria por meio dos judeus. Se os judeus são exterminados ali naquele momento, essa linhagem se perderia. Se fosse extinguido os judeus ali, né, morreria essa semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Messias, então, humanamente falando, né, nas nossas conjecturas. Claro que se Deus permitisse que tudo isso acontecesse, os seus planos jamais seriam frustrados, e certamente, uma vez dita a palavra de Deus de que o Messias viria, de qualquer forma, o Messias viria, né, dentro dos planos mesmo e os propósitos de Deus. Mas humanamente falando, e até mesmo vendo a ação do inimigo tentando romper isso, né? O texto lá de Gênesis 3,15, como nós vimos alguns programas atrás, disse lá na primeira profecia messiânica, né, que o descendente ali, né, do mal ali, ele estaria dando um pequeno golpe ali no calcanhar do descendente da mulher, que é o Messias, né, que é o Senhor Jesus. Então a gente vê ao longo da história o inimigo sempre tentando, né, barrar ou tentar ali, né, interromper os planos de Deus, principalmente na história da salvação. Então a gente consegue visualizar os intentos do inimigo também tentando ali bloquear, acabar com os judeus aí nesse período, achando que pudesse dessa forma aí também talvez travar os planos de Deus, mas a gente vê Deus preservando o povo judeu e o povo então pôde aí seguir, e aí a gente tem aí o discorrer da história bíblica com o povo judeu, e a gente vê então um livramento, uma salvação do povo judeu nesse período da história. E é isso que o judeu celebra, né? A alegria, o milagre, a salvação, né? E nós, né, durante esse período também, é um momento onde nós temos a oportunidade de aproveitar esses ganchos dentro da cultura judaica e nós, tendo a oportunidade de estar diante com o judeu, falar a respeito da maior de todas a maior de toda a salvação, né, que um ser humano pode ter, inclusive o próprio judeu, que é o Senhor Jesus, né? Todos esses ataques antissemitas, esses genocídios organizados, como esse, por exemplo, e tantos outros que acontecem ao longo da história, né, que os judeus acabam, né, sofrendo, né, diversas perseguições e até mesmo período do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, nada disso pode ser comparado com o castigo eterno, né, que tanto judeu quanto não judeu, qualquer ímpio, sem a salvação pela graça, né, dada, né, iniciada, intermediada e finalizada pelo próprio Deus, né, nada do que os judeus pôde experimentar, do pior que possa ter experimentado durante toda a sua existência como povo, é comparado ao castigo eterno por conta dos seus próprios pecados. Então é uma grande oportunidade de nós celebrar com eles a salvação e ao mesmo tempo falar da maior de todas a salvação, a mensagem do Evangelho, das boas novas, que é Jesus, né? Aquele que se apresentou como o próprio Rei de Israel, próprio Messias, que veio também para os judeus. Então, esse foi mais um programa Israel para Jesus. Hoje nós abordamos mais um pouquinho aí da cultura, dos costumes judaico aí, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, e você pode aí estar então contribuindo com o Instituto Tzadik, que promove o evangelismo, o trabalho missionário entre os judeus, através, né, das nossas redes sociais. Você pode se engajar em um dos nossos projetos, em um dos nossos trabalhos. Como que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer parte, né, de forma voluntária, dedicar meu tempo, né, para poder testemunhar aos judeus? Você pode estar entrando nas nossas redes sociais. Nós temos o site messiasjudeu.org, como nós já falamos. Você pode divulgar também aí para os seus contatos.
e também saber aí a respeito aí do nosso, dos cursos também que nós oferecemos, que capacita você para evangelizar judeus e não judeus também. Olha, nós temos aí bastante frentes em que nós atuamos, né, nesse trabalho evangelístico, nesse trabalho missionário, que nós como Igreja de Jesus temos esta responsabilidade e também este privilégio. Então quero encerrar este programa, mas sem antes agradecer você que esteve conosco aqui até o final do Israel para Jesus, e que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Me despeço com um grande abraço, Shalom Aleichem, e até o nosso próximo programa.